Agora nós vamos falar sobre as teorias da origem da vida, tá bom? Ao longo da história, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas. Muitas delas foram refutadas por pesquisas, por experimentos, enquanto outras foram confirmadas. Então, umas foram descartadas e as outras continuam até agora, após feitos experimentos, ok? A primeira dela é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Admitia que os seres vivos eram originalizados a partir de uma matéria bruta, sem vida. Imaginem vocês, eles acreditavam que dessa teoria aqui, que um ser, ele vinha de uma transformação entre água, substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Eles observaram, por exemplo, uma camisa suja largada há vários dias, né? E observaram que nasciam ali seres, né? Por exemplo, se eu deixo lá na minha panela uma comida aberta, né, por vários dias, o que vai acontecer com ela? Ela vai estragar e ali pode nascer outros seres? Sim. Por exemplo, as larvas, né, da mosca, caso ela tenha ido lá. Então, essa teoria acreditava que o ser ele vinha através da transformação de substâncias orgânicas e inorgânicas. E aqui, nós temos outra teoria, a teoria da biogênese. Admite que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Lembra que eu falei de células? Um ser ele só vem através de outro ser. Uma célula só vem através de outra célula. Atualmente é a teoria aceita para explicar a origem da vida dos seres. Então aqui, ó, então quer dizer que da transformação de seres, né, se desenvolveu um outro ser. A transformação de partículas se desenvolveu um outro ser. E aqui, para explicar, para derrubar essa teoria aqui, para derrubar a teoria da biogênese, Francisco Redi, que era um pesquisador, ele desenvolveu um experimento. Esse experimento ele colocou em um frasco um pedaço de carne, e nesse frasco ele tampou. No outro frasco, ele colocou uma tela e no outro frasco ele deixou aberto. Deixou ali essa carne nesse frasco por cerca de 2 semanas. Ele observou que o primeiro frasco não nasceu nenhum ser, não se desenvolveu nenhum micro-organismo. O outro, que estava só com a telinha, desenvolveu ali na superfície alguns, como fungos, micro-organismos. E já o outro, né, que estava aberto, desenvolveu larvas, né, seres bem maiores, né? Então, o que ele observou aqui? Que não é possível que um ser venha da decomposição de matéria orgânica e inorgânica, ok? Ele observou que um ser só vinha através de outro ser. Por que nasceu a larva aqui, nesse último aqui? Porque a mosca foi lá e colocou a larva, por isso que se desenvolveu. Então, a teoria da abiogênese foi derrubada com esse experimento aqui, tá bom? Mas mesmo assim, após o experimento de Redi ter surtido muito efeito, alguns estudiosos ainda acreditavam nessa teoria da geração espontânea. Poderia ser aplicada aos seres mais simples, como o micro-organismo, né? Então ele acreditava que essa teoria poderia ser aplicada para os micro-organismos. Mas, na verdade, foram feitos vários estudos, né? John Neder colocou um caldo nutritivo em diversos frascos, fervendo-o por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. Depois de alguns dias, o caldo estava repleto de micro-organismos. Observem aqui, ele ferveu por 30 minutos. Esse aqui é o experimento de John Neder. E ele observou que depois de um tempo, mesmo que ele tampou, né, após ter fervido, ele tampou e mesmo assim nasceu substâncias, nasceram micro-organismos. Argumentou então que os seres presentes no caldo surgiu por geração espontânea, ação de força vital. Então, mesmo assim as pessoas não acreditavam, eles tentavam de várias formas derrubar a teoria da espontaneidade. Foram feitos então outro experimento. Agora Lázaro realizou experimentos semelhantes aos de Neder, mas
obteve resultados diferentes. Então, ele ferveu um caldo nutritivo, mas ele obteve resultados diferentes. A infusão preparada por Stellan, muito bem fervida e cuidadosamente arrolhadas, continuaram livres de micro-organismos. Vamos observar a diferença entre os dois? Ao ferver, ele não ferveu em temperatura adequada e o tempo necessário para matar qualquer substância ali, qualquer micro-organismo. Após tampar, ele deixou que esses micro-organismos entrassem em contato com o caldo nutritivo. Com o tempo, esses micro-organismos se desenvolveram, porque lá já existiam, tá bom? Então, eles só se multiplicaram. Enquanto aqui, no experimento de Stellan, ele fez a mesma coisa, só que ele elevou esse caldo nutritivo em alta temperatura e ele observou que na hora de tampar, ele deveria tampar quando estava fervendo ainda. Então, não entrou nenhum micro-organismo nesse caldo nutritivo. Por isso, não desenvolveu micro-organismos, ok? Micróbios, ok? Então, um desenvolveu porque ele não elevou a temperatura necessária, não fez a forma correta, e o outro não. Então, aqui ele observou que a teoria da espontaneidade não existia, ok? Aqui é o exemplo, né? Um ferveu, tampou e mesmo assim criou micróbios. O outro ferveu, logo ele, quando estava fervendo, estava tampado, depois continuou tampado e observou que não desenvolveu micro-organismo. Louis Pasteur. O experimento de Alphonse. Pasteur levou o frasco de vidro fechado, completamente contendo caldo nutritivo até a altitude dos Alpes. Abriu os frascos para que os caldos ficassem expostos ao ar das montanhas, depois foram novamente derretidos e fechados. De volta ao laboratório, verificou que apenas um dos 20 frascos abertos na montanha haviam se contaminado. Então, o ar da montanha ele era livre de micro-organismos, porque era um ar rarefeito, era muito gelado, então ali não se desenvolvia muito micro-organismo na atmosfera. Só nasceram alguns. E ele foi fazendo vários experimentos para então confirmar até de um ser só vem através de outro, tá bom? O argumento de Pasteur, o ar das montanhas continha muito menos, né, menos sementes de organismos micróbicos do que o ar da cidade, onde qualquer frasco aberto sempre se contaminava. Então, o ar da montanha era diferente do ar da cidade. Na presença de membros da academia, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo os caldos ao ar da cidade. 3 dias depois, os frascos haviam sido contaminados. Então, mesmo os frascos lá das montanhas, 3 dias depois, quando foi aberto na cidade, eles foram contaminados, eles se desenvolveram micro-organismos. A comissão julgadora solicitou mais provas, então ele fez esse experimento para derrubar a teoria da biogênese e mesmo assim a comissão julgadora não aceitou. Então ele continuou fazendo experimentos. Então ele criou então um frasco com pescoço de cisne, um novo experimento. Pasteur amoleceu os gargalos no fogo, esticando-os e curvando-os em forma de pescoço de cisne. Em seguida, ferveu os caldos até que saísse vapor pelas extremidades dos gargalos. À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas na parede do gargalo, em forma de pescoço. Nenhum frasco se contaminou, derrubada definitivamente da hipótese da geração espontânea. Então, após o experimento chamado de pescoço de cisne, porque os frascos estavam lá retorcidos e não deixou que aquelas partículas de micro-organismos chegassem no caldo, ele conseguiu derrubar essa hipótese da geração espontânea, tá? Aqui, ó. Então, aqui tem um líquido nutritivo, colocando em um balão, né, de pescoço longo. Depois ele derreteu esse pescoço e esse vidro, puxou formando um pescoço. Continuou fervendo, né, até matar todos os micro-organismos. Aqui o vapor de água, depois a entrada de ar, tá? Entrou o ar, mas o ar ficou retido até aqui, então os micro-organismos não entraram em contato com o caldo nutritivo. Depois ele observou, então, quando
quebrou o pescoço que não tinha nada. Com o passar do tempo, olha o que aconteceu. Ele deixou por mais 3 dias, olha o que aconteceu. Desenvolveu vários micro-organismos depois que ele quebrou o gargalo do frasco. Tudo bem até aí? Então foi assim que eles derrubaram a teoria da abiogênese. Agora nós temos a teoria de Oparin e Aden. Com o estabelecimento da teoria da biogênese, restou explicar como poderia ter surgido o primeiro ser vivo. A resposta veio então da teoria da evolução molecular. Lembra que eu falei lá que essas moléculas sofriam transformações e iam evoluindo, né, até tomar a característica de um ser vivo. De acordo com essa teoria proposta por Oparin e Aden, de forma independente, dizia que moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, foram formadas a partir de compostos inorgânicos que se contaminaram. Estruturas complexas foram formando-se até que a vida surgiu. Então, juntou todo esse material com características orgânicas, né? Moléculas orgânicas simples, se juntou com partículas de compostos inorgânicos e só aí então surgiu a vida. Taylor Miller acreditou que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Segundo o modelo de Oparin, criou em 1952 um dispositivo no qual tais compostos eram aquecidos, olha só, e resfriados, além de ser submetido a descargas elétricas, todas aquelas características que tinham na Terra primitiva, tá bom? Lembrando aqui que essas características eram da Terra primitiva. Com esse experimento, após uma semana, o jovem cientista conseguiu produzir a sopa de prebióticos. O que é isso? Os seres começaram a se desenvolver lá dentro daquele experimento com a transformação desses compostos, né? Orgânicos e inorgânicos, ok? Aqui ele representou, ó, a água fervendo, aqui a bomba para sair o ar, né? Aqui onde ele recebia a descarga elétrica, até ele se desenvolver o ambiente primitivo, tá? Aqui era a característica que tinha da composição da atmosfera há cerca de 4,6 bilhões de anos, tá? Panspermia cósmica. A panspermia, proposta no fim do século XIX, é uma teoria que busca explicar a origem da vida. Então é mais uma teoria. Segundo ela, o nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida oriunda de outros planetas que se propagaram através de meteoritos. Olha só, imagine. Então, os seres vieram de outro planeta através dos meteoritos e poeiras cósmicas. Essa teoria ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas oriundas de outros locais do espaço. A descoberta de um meteorito na Antártica, na década de 80, contendo uma possível fóssil de bactéria, também reforça essa teoria. Por mais confusa ou absurda que possa parecer, a panspermia ainda não foi refutada, então ela não foi descartada. Estão tentando comprovar de outras formas o que aconteceu nessa teoria realmente, tá? E se ela é verdadeira, se for verdadeira, ela vai derrubar a teoria da biogênese, né? Não foi refutada a causa de fascínio. Causa de fascínio, principalmente para aqueles que gostam de ficção científica, tá bom? Aqui nós vamos fazer a atividade da página 32, questão 1 e 2. Gente, todas essas teorias, vocês observaram aí, que tentaram explicar a origem da vida, né? Então, em todas essas teorias, eu tento ver a certeza de realmente isso aconteceu e eu só encontro uma assinatura em tudo, tá? Que foi Deus realmente que criou todas essas coisas, ok? Um abraço, fique com Deus.